Se você trabalha em uma empresa e precisa gerar relatórios, você precisa entender que o seu diferencial não é gerar relatórios bonitos, com tabelas e gráficos bonitos, coloridos, bem formatados, que chamam a atenção. O seu diferencial é analisar e interpretar corretamente as informações desses relatórios. Se a gente parar para pensar, até uma criança consegue gerar relatórios com gráficos e tabelas de um sistema de informação gerencial se ela seguir o tutorial, o passo a passo de um vídeo do YouTube. O diferencial do administrador, do gestor, do analista é interpretar, analisar corretamente as informações. E é sobre esse assunto muito relevante que nós vamos falar neste vídeo. Acompanhe até o final. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu gostaria de lhe parabenizar por você estar investindo bem o seu tempo com conteúdos que podem lhe agregar valor, que podem lhe tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Muitas pessoas estabelecem novos planos para um novo ano, esperam resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, parabéns por você não se satisfazer com o que você já sabe. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e continue recebendo os conteúdos deste canal. Vamos lá. Administração de sistemas de informação. Pessoal, para um administrador, para um gestor gerir um sistema de informação dentro de uma empresa, ele precisa realizar basicamente 4 atividades. Primeiro, determinar qual tipo de informação é requerida, ele precisa se perguntar de que tipo de informação eu preciso. Essa primeira etapa, pessoal, ela é muito negligenciada nas empresas. Reflete-se pouco sobre quais informações são de fato necessárias, as empresas acabam focando muito a sua atenção em qual sistema de informação adquirir, qual sistema de informação comprar, e muitas vezes investe-se um valor muito substancial na compra de um sistema de informação e no final das contas, depois que esse sistema ele é implementado na empresa, ela percebe que nem todas as informações cruciais para o negócio são disponibilizadas por esse sistema de informação. Segunda etapa, depois que esse sistema ele é implementado, você precisa coletar os dados, isso significa acessar os dados dentro da empresa. Terceiro, processar esses dados que foram coletados anteriormente, ou seja, esses dados que são elementos brutos, descontextualizados, desorganizados, eles precisam ser transformados em informações. E por fim, na quarta etapa, essas informações precisam ser interpretadas, analisadas corretamente e comunicadas às pessoas relevantes, às pessoas de interesse e aos setores interessados. Perceba, pessoal, que essa quarta etapa, ela é a etapa mais estratégica, ela é a etapa do capital humano. Imagine se você envida todos esses esforços dessas etapas anteriores e um relatório que é gerado ele não é interpretado corretamente. Então você está jogando por terra todos esses esforços, todas essas etapas anteriores. Apenas para a gente refletir sobre a importância do papel humano na utilização de um sistema de informação, apenas uma analogia. Imagine que uma família viajou da cidade A para a cidade B a 30 km por hora. Na volta, devido ao congestionamento, ela viajou de 20 km por hora. É claro que essas velocidades aqui são apenas fictícias, didáticas. Eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, qual foi a velocidade média da viagem como um todo, considerando a ida e a volta? Aqui a gente tem um esquema deste problema, de A para B 30 km por hora, de B para A 20 km por hora. Qual foi a velocidade média desta viagem, considerando a ida e a volta conjuntamente? Se você respondeu 25 km por hora, essa não é a resposta correta, mas é a resposta talvez mais comum. Nós imediatamente fazemos a seguinte conta: 30 km por hora mais 20 km por hora, 50 km por hora, dividido por 2, já que foi de A para B e de B para A, 2 percursos, 25 km por hora. Se a gente fizer uso de uma fórmula bem básica que a gente aprende lá no ensino médio, de que velocidade é igual a distância sobre tempo, eu não vou fazer aqui e destrinchar esse problema, a gente vai chegar à conclusão de que a resposta da velocidade média para o percurso como um todo é de 24 km por hora. E por que eu estou usando essa analogia? Para mostrar e para salientar que um sistema de informação ele não nos dá todas as respostas necessariamente. Então imagine que isso aqui fosse um sistema de informação e que o sistema de informação mostrasse que a primeira
parte da viagem foi de A para B, a segunda parte de B para A, de que a velocidade média na ida foi de 20 km por hora, de 30, melhor dizendo, na volta de 20, mas por acaso esse sistema de informação não nos dá o dado, né, a informação de que a velocidade, considerando a viagem como um todo, foi de 24 km por hora. Nós chegaríamos a respostas diferentes. E isso é muito interessante para a gente refletir, porque pessoas diferentes, tendo acesso aos mesmos dados, podem chegar a conclusões diferentes. E algumas pessoas pensaram em 25 km por hora, outras fariam a conta correta, 24 km por hora, outras opções de resposta também. Fato é que se nós precisássemos, por exemplo, tomar uma decisão com base nesses dados, né? Claro que isso aqui é só um exemplo fictício, eu levaria a empresa para um rumo, você levaria talvez para um outro rumo, nós tomaríamos decisões diferentes porque nós interpretamos os dados de forma diferente, mesmo tendo acesso a esses mesmos dados. Agora, refletindo sobre esse mesmo assunto dentro de um cenário de uma empresa. Esta aqui é uma imagem de um sistema de informação gerencial muito utilizado na indústria, em fábricas, chamado de SAP. E essa transação específica chama-se Vendor Managed Inventory. Se fosse para a gente traduzir literalmente, inventário ou estoque gerenciado pelo vendedor, pelo fornecedor. Imagine que eu e você sejamos um fornecedor, nós temos uma empresa e nós temos um cliente para o qual a gente fornece o nosso produto. Essa transação vai nos permitir, fornecedores, auxiliarmos o nosso cliente a gerir o seu estoque. Então a gente consegue ver qual a quantidade do nosso produto que está disponível no momento no nosso cliente. E aqui eu gostaria de destacar algumas informações, alguns dados, algumas colunas mais importantes desta transação. Nesta primeira coluna, pessoal, nós temos uma projeção de estoque, nós poderíamos fazer essa projeção de estoque em dias, como está aqui, ou em semanas, clicando em semanas, ou em meses, nesse caso aqui está em dias. Essa coluna chamada de receipts, que significa recebimentos, vai mostrar se há uma quantidade, um lote do nosso produto que está em trânsito, com previsão para chegar no nosso cliente nos próximos dias. Então perceba que aqui está tudo zerado, né? Não há previsão nesse caso, não há nenhum estoque em trânsito, não há nenhum lote do nosso produto que foi enviado anteriormente, que está a caminho para chegar no nosso cliente. Aqui nós temos também uma informação muito importante, uma coluna chamada de Available Quantity, ou literalmente traduzindo, quantidade disponível, ou seja, vai mostrar quantas unidades do nosso produto há disponível no estoque, no almoxarifado do nosso produto. Nesse caso aqui, há 520 unidades do nosso produto no estoque do nosso cliente. Pulando aqui para o final, nós temos uma coluna muito importante também, chamada de Daily Requirements, ou literalmente traduzindo, requerimentos diários. Vai mostrar quantas unidades o estoque do nosso cliente reduz diariamente, ou em outras palavras, quantas unidades do nosso produto ele vende diariamente. É claro que aqui está um número fracionado, porque é uma estimativa, mas aproximadamente esse nosso cliente vende 14 unidades do nosso produto. Diariamente o seu estoque reduz 14 unidades. Se a gente dividir essa coluna aqui de Available Quantity, da quantidade total disponível, pela quantidade que é reduzida do estoque ou que é vendida diariamente, nós teremos uma estimativa que está justamente nesta coluna aqui que eu estou destacando, que vai mostrar quantos dias de estoque o nosso cliente tem, chamado de Days on Hand, literalmente traduzindo dias em mãos. Quantos dias de estoque o nosso cliente tem? Nesse caso aqui, ele tem aproximadamente 35 dias de estoque. Isso significa que se nós, fornecedores, não entregarmos nenhum produto, nenhuma quantidade de produto para o nosso cliente nos próximos dias, ele ainda terá estoque suficiente nos próximos 35 dias. Em outras palavras, nós temos que garantir que um próximo lote de produto, do nosso produto, chegue ao nosso cliente nos próximos 35 dias, caso contrário, o estoque deles irá zerar na sua prateleira, no seu almoxarifado, e é algo que nós, fornecedores, não queremos que aconteça também, porque você permitir que o estoque do seu produto zere na prateleira, no almoxarifado do seu cliente, isso pode ser muito ruim para a reputação do nome da sua empresa. E aí eu gostaria que você fizesse a seguinte simulação. Imagine que nós, esse cliente,
esteja localizado em um outro país. E nós precisaremos então, para o próximo lote que a gente vai enviar para esse nosso cliente, nós precisaremos exportar esse lote. Nós temos duas opções de exportação. Exportação pelo modo de transporte marítimo, que vai durar aproximadamente 50 dias, o lead time, o tempo de entrega aproximadamente será de 50 dias, e pelo modo de transporte aéreo, que tem um lead time mais reduzido, como esperado, de aproximadamente 7 dias. Porém, fato é que a exportação aérea ela é aproximadamente 3 vezes mais cara que a exportação marítima. Então, obviamente que, se possível, nós adotaremos, né, se o estoque do nosso cliente for saudável, nós adotaremos o modo de transporte marítimo, porque, embora ele demore mais tempo, ele é bem mais barato. Estima-se que, em média, a exportação de um pallet de um produto pelo modo de transporte aéreo é 3 vezes mais cara que a exportação desse mesmo pallet, dessa mesma quantidade de produto pelo modo de transporte marítimo. E aí eu pergunto a você, analise aqui para mim, já que você conhece essa transação agora. Se você tem um lote já liberado pelo seu departamento de qualidade, pronto para ser exportado pelo seu cliente, e você tem esse cenário, você analisa esses dados aqui, eu lhe pergunto qual vai ser o modo de transporte que você vai adotar nesse próximo lote que vai ser enviado para o seu cliente, marítimo ou aéreo? Ele tem 35 dias de estoque aproximadamente. Isso nos leva à conclusão de que nós teremos que adotar o modo de transporte aéreo. Por que eu não posso adotar o modo de transporte aéreo? Marítimo, melhor dizendo. Se eu adotar o modo de transporte marítimo, quando esse produto chegar lá no nosso cliente, o estoque dele já vai ter zerado, porque ele só tem 35 dias de estoque. Agora imagine esse outro cliente aqui. Ou talvez o mesmo cliente, mas um produto diferente que ele receba, um outro item diferente. Perceba que agora ele tem um consumo muito mais substancial, né? Enquanto no slide anterior havia um consumo diário de 14 unidades, aqui de aproximadamente 2.224 unidades. Ele tem atualmente 99.867 unidades no seu estoque, e isso representa aproximadamente 44,9, 45 dias de estoque. Porém, perceba que é uma informação diferente, pessoal. Aqui nós temos uma previsão de chegada de um lote que no momento está em trânsito de produto da nossa empresa que vai chegar no nosso cliente, com 32.640 unidades. Quando esse lote chegar nos próximos dias no nosso cliente, o estoque dele, ou os dias de estoque dele, que eram 40,6, será de 53,9. Perceba que não aumenta tanto, né? Embora a quantidade desse lote seja elevada, mas o consumo diário é muito elevado, então não aumenta tanto assim. E aí nós temos esse cenário e vamos pensar da mesma forma. Temos um lote para ser exportado, que foi liberado agora pelo departamento de qualidade, e nós temos que escolher qual modo de transporte nós vamos adotar, sendo que o aéreo ele é bem mais caro. Nesse caso aqui, qual seria, eu pergunto para você, qual seria o modo de transporte que você utilizaria? Nesse caso, nós poderíamos utilizar o modo de transporte marítimo, porque, embora ele tenha, né, hoje apenas 45 dias de estoque aproximadamente, quando for neste dia aqui, em que esse lote que já está em trânsito, que a gente já enviou anteriormente, chegar, o estoque dele vai ficar suficiente, né, acima de 50 dias para a gente adotar esse modo de transporte marítimo. Quando nós enviarmos, né, esse próximo lote pelo modo de transporte marítimo, ele vai chegar lá e ainda haverá estoque do nosso produto na prateleira, no almoxarifado do nosso cliente. Por que eu estou utilizando esses dois cenários aqui, essa transação, apenas a título de exemplo? Para a gente refletir que um sistema de informação gerencial ele pode nos prover com uma série de dados, como foi o caso aqui do SAP, né? A gente tem uma série de dados importantíssimos, mas perceba que a decisão sobre qual modo de transporte você vai utilizar na exportação do próximo lote não é uma informação que, não é uma resposta, uma decisão que o sistema está dando para nós. Cabe a mim, cabe a você, cabe a um gestor, cabe a um analista, cabe a um administrador analisar corretamente essas informações e tomar uma decisão.
né? Então, esse é o papel estratégico, né? O diferencial nosso é analisar corretamente a informação. De nada adiantaria, né, se eu fizesse essa análise aqui nesse segundo cenário e adotasse um modo de transporte aéreo. Eu iria fazer com que aquela exportação fosse 3 vezes mais onerosa, mais custosa para a minha empresa, sem necessidade. E é interessante, para finalizar essa reflexão, pessoal, que a importância, o papel estratégico humano na análise da informação, de relatórios, de gráficos, de tabelas provindos, né, de um sistema de informação, não é algo que acontece apenas na indústria, no mercado, em uma empresa, mas também na universidade, na academia. Quantos são os artigos científicos aí que estão publicados e que chegam a conclusões precipitadas, que fazem afirmações que não estão respaldadas de fato pela análise que foi feita. Há um livro de 2 autores ingleses chamados Jacquard e Jacobi. O livro é intitulado Um Guia Prático para Cientistas Sociais, um livro que mudou a minha perspectiva muito nos últimos anos. Eles são cientistas sociais e eles escreveram esse livro criticando a sua própria área. E essa crítica é uma crítica boa porque faz com que a gente reflita mais sobre a importância de analisarmos corretamente as informações. E eles fazem uma análise, uma comparação da análise de correlação com a análise de regressão. Para quem não sabe, a análise de correlação vai mostrar, em poucas palavras, o quanto que uma variável se correlaciona, se relaciona com outra. O quanto que uma varia conjuntamente com outra. O quanto que elas estão intimamente ligadas. O quanto que uma coisa está ligada, se correlaciona com outra. Porém, a análise de regressão é que é a análise que precisa ser feita, uma das, para você dizer que esta primeira variável, que esta primeira coisa causa algum impacto ou determina ou influencia de alguma forma essa segunda variável, essa segunda coisa. Em outras palavras, pessoal, não necessariamente duas variáveis que são altamente, fortemente correlacionadas significa que uma impacta a outra de alguma forma, né? E muitas vezes você tem análises de correlação que são feitas e um pesquisador chega à conclusão de que se eu fizer alguma modificação nessa primeira coisa aqui, eu vou ter alterações nessa segunda coisa. Se eu fizer alguma alteração nessa variável, eu terei alterações nessa segunda variável, e isso não poderia ser feito, né? E eles são tão sarcásticos, esses autores, tão irônicos, que eles dão um exemplo sensacional. Eles dizem o seguinte, eles criam, né, um exemplo fictício dizendo que um cientista social, ele vai fazer uma pesquisa e ele vai, durante 100 dias, analisar se, quando o despertador toca, ou às 5 às 6 horas da manhã, se o sol nasce ou não. Então, todas as vezes, todos os dias, né, quando o despertador tocava, o cientista olhava pela janela do seu quarto se o sol estava nascendo ou não. E vamos supor que em 100 dias, desses 100 dias, em 95 dias, quando o despertador tocou lá às 5 ou 6 horas da manhã, ele olhou pela janela do quarto e o sol estava nascendo, né? Nesses 5 dias em que o sol não nasceu, é claro que o sol não nasceu, mas talvez o dia estivesse nublado e ele não conseguiu detectar esse sol nascendo. Perceba que o tocar do despertador é altamente ou fortemente correlacionado com o nascer do sol, mas em nada influencia, em nada determina o nascer do sol, né? Se a gente quebrar o despertador, o sol continuará nascendo. E se fosse possível o contrário, né, impedir que o sol nascesse, o despertador provavelmente continuaria tocando. Isso para mostrar que não necessariamente uma análise de correlação implica causalidade, implica influência de uma coisa sobre outra. Ou seja, pessoal, com mais este exemplo, a gente está vendo o papel estratégico da interpretação das informações. Isso acontece. Isso é necessário tanto no mercado, quanto na academia, quanto na universidade. Pessoal, no próximo vídeo nós iremos tratar do objetivo maior dos sistemas de informação e suas aplicações, onde esses sistemas de informação podem nos auxiliar, né? Qual que é o objetivo principal? Como que ele pode nos ajudar a tomar decisões melhores?
Eu agradeço muito a sua atenção, espero te ver no próximo vídeo e um grande abraço.